pouquinho. Então, o nosso tema de hoje é uma passagem de Jesus que se encontra no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai, pois Jesus disse que vosso coração não se turve. Crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Então Jesus nos diz que há muitas moradas. E a gente vê esse planeta azul belíssimo e a gente entende que essa é uma das moradas, a nossa morada terrena, onde nós vivemos, a nossa casa planetária. E essa casa onde cada um dá a sua contribuição, a sua cota parte de trabalho e contribui para o progresso e também para os problemas que ainda existem nesse nosso lar. Este é um lar bem antigo. Ele tem 4,5 bilhões de anos desde a sua formação. Cerca de 13 bilhões de anos atrás, é muito tempo, começou a surgir a vida. E nós, a nossa espécie, Homo sapiens, temos cerca de 100 mil anos de idade. Antes existiam também outros hominídeos, mas a gente tem cerca de 100 mil anos de idade. E estamos aqui como governantes desse planeta, ao menos governantes do ponto de vista encarnado. Nós temos aí uma área de superfície de 510 milhões de quilômetros quadrados. E a nossa Terra, ela viaja pelo espaço ao redor do Sol, uma viagem de 107 mil quilômetros por hora. A Terra é pequenininha comparada com o Sol. No Sol caberiam 1 milhão de terras. E o nosso Sol é pequeno comparado com outras estrelas que existem no universo. Na verdade, essa estrela única ali paradinha, onde os planetas giram em torno, não é algo tão comum. É muito comum que existam estrelas ou formações binárias, onde que existe mais do que uma estrela girando uma em volta da outra e talvez planetas girando ao redor dessas duas estrelas. Pensa-se que talvez o nosso Sol já teve uma estrela irmã que, por efeitos gravitacionais, daqui a pouco foi arremessada longe. E aí estamos solitos com ele, girando em torno dele. Então, aqui está o nosso lar, um lar onde que somos 7,9 bilhões de habitantes, aproximadamente, chegando aos 8 bilhões de habitantes. Só para ter uma ideia de comparação aí, nós temos alguns animais, e os animais que a gente chama domesticados, eles são um número muito maior do que os animais selvagens. Enquanto temos 200 mil lobos, nós temos 400 milhões de cães. É engraçado que talvez alguns saibam que todos os cães que existem hoje, eles são descendentes dos lobos. Da mesma forma, se temos 40 mil leões, temos 600 milhões de gatos no mundo. E assim vai, 1,5 bilhão de vacas, 200 bilhões de frangos, devido à nossa alimentação ainda muito voltada à comida, Somos ainda carnívoros. E aí a gente vai pensar um pouco nesse nosso planeta, nessa nossa morada, através de 2 livros que a gente recomenda muito, Nosso Lar e Os Mensageiros. No Espiritismo, a gente interpreta que as muitas moradas têm 2 sentidos. Um sentido é que quando a gente desencarna, quando a gente morre, o nosso espírito continua. E aí vem a questão que Kardec fez lá no Livro dos Médiuns. Para onde vai o espírito? Para onde que ele vai? Então, ele sai dessa crosta terrestre e ele vai para uma morada. Ou ele permanece nessa morada junto de nós. Ou ele pode permanecer
no nosso lar, na nossa casa, pode permanecer no cemitério, ou pode se elevar, ou pode mesmo ir para as profundezas da terra ou até do oceano. Que está daí a gente tem que estudar um pouco mais, mas isso é falado no nosso lar, quando ele vai falar lá no capítulo 44, as trevas. Então, o espírito continua. A gente não vê ele porque os nossos sentidos são incapazes de captar. E a gente vai falar um pouquinho disso logo na sequência. Os nossos olhos são capazes de captar, né, as emissões que os espíritos fazem. Na verdade, os nossos olhos enxergam muito pouco. Eles enxergam uma faixa muito pequena das ondas eletromagnéticas. Porque como que a gente enxerga? A luz, ela rebate nos objetos, ela retorna para os nossos olhos, e os nossos olhos têm 3 receptores de 3 cores. E aí nós conseguimos ver do vermelho ao violeta, que são as cores do arco-íris. Mas essa é uma faixa muito pequena da luz. Antes existe a luz o infravermelho, depois tem o ultravioleta, e alguns animais conseguem ver. Alguns animais têm 1/4 receptor, outros têm 6, existe um camarão que tem 12 receptores oculares que a gente não tem ideia de como eles enxergam. Mas os que têm 4 receptores, ou eles têm no infravermelho ou no ultravioleta. Então as borboletas conseguem enxergar o pólen das flores. Algumas cobras conseguem enxergar no escuro a irradiação que nós soltamos por causa do nosso calor corporal. Já a nossa visão é pobre, comparada de alguns animais. Outros têm a visão mais pobre que a nossa. Cães e gatos são daltônicos. Eles não enxergam no vermelho. Eles só têm 2 receptores. Então, tem essa variabilidade na natureza que tudo tem a ver com os processos evolutivos. Nós enxergamos essas variações de cores porque no passado a gente precisava distinguir especialmente a cor dos frutos, se estavam maduros. Então, a gente sabendo que estava maduro, a gente poderia comer. Então, a gente desenvolveu cores de acordo com a nossa sobrevivência. E aí a gente lê no livro Nosso Lar, às vezes não entende que André Luiz, ele vai lá e de repente ele consegue ver, ou ele tem um auxílio espiritual, e consegue ver o corpo humano por dentro. E ele consegue ver tudo que está acontecendo. E a gente fica espantado. Como é? É porque ele enxerga em raio-x, que é uma frequência eletromagnética que vem antes do infravermelho. Que nós construímos máquinas, e a gente, então, a Marie Curie construiu a máquina e foi na Primeira Guerra Mundial, porque nas guerras, né, especialmente na Primeira Guerra, qualquer probleminha amputava o membro, por causa que podia, né, gerar morte, e ela então com o raio-x conseguiu evitar muitas amputações. Então a gente vai lá, tira um raio-x e transforma aquele resultado, né, numa placa que a gente consegue enxergar. E é por isso que o André Luiz vê, porque ele tem então receptores espirituais que conseguem enxergar em raio-x. Então, o que a gente vê no mundo é muito pequeno. E é muito engraçado que a ciência, ela às vezes questiona ou diz que os espíritos não existem, ou que Deus não existe. E seria muito mais sábio de um cientista que ele dissesse, e alguns dizem, que ele até não acredita enquanto não se prove, mas enquanto ele não se pronuncia. Mas ele teria que provar também a não existência. Quando a gente pensa até nessas variações de cores, uma vez não se sabia que existia o infravermelho e o ultravioleta, e sempre existiu. A gente que não conseguia detectar. Então, quando o espírito desencarna, retornando ao nosso pensamento, ele vai para uma morada de acordo com a evolução espiritual dele. E uma dessas moradas que a gente conhece é a chamada Nosso Lar. É uma morada que está mais elevada em relação à terrestre,
E lá existem muitos espíritos desencarnados que seguem a sua vida. Lá. E aí, para a gente entender, tem que ler o livro ou também a gente pode assistir o filme. Porque quando a gente desencarna, a gente não tem mudanças abruptas. A gente não se torna nem anjo, nem demônio. Nós continuamos sendo quem nós somos, com as nossas qualidades, com os nossos pontos a aperfeiçoar, a melhorar. Então nós continuamos trabalhando pelo nosso progresso espiritual. Nós apenas perdemos essa carcaça material, que é o nosso corpo, dando maior liberdade, maior poder para o nosso espírito, se ele tiver condições. Mas, se ele for um espírito muito inferiorizado, ele vai ser tão material, em termos relativos, né, quanto nós, se não mais. E aí, se a gente tem dúvida, a gente pode ler alguns livros mais fortes, como Sexo e Obsessão, que fala de uma cidade sexual, uma cidade que foi criada e tinha dentro um dos seus senhores, né, o Marquês de Sá, que era um pervertido, se Deus quiser já está em outros caminhos, e daí que vem a palavra sadismo, do Marquês de Sá. Então era uma cidade criada para perversões sexuais, porque o espírito, quando ele desencarna, ele continua sendo quem ele é. Ele não se torna santo. E a gente sabe que o sexo, ele está antes de tudo na cabeça, ou no espírito em si. Então, se o interesse dele, se o que gosta, o que agrada, o que dá prazer, o que dá gana para a pessoa é o sexo, ela vai desencarnar e vai continuar interessada por esse assunto. E é lógico. Se é isso ou aquilo ou qualquer coisa, a gente pegou um tema mais polêmico, mas qualquer coisa, os nossos interesses não vão mudar de forma abrupta. Não é porque a gente desencarnou que a coisa muda. Então aquilo que a gente cultiva durante a vida, a gente leva para o mundo espiritual, e isso vai definir os nossos vínculos nesse mundo espiritual. Por quê? Porque se eu tenho interesse em X, lá, talvez mais do que aqui, a gente vai se encontrar, vai se vincular com pessoas que têm interesse em X. E quem tem interesse em Y vai se agrupar lá pelo interesse em Y. E assim se formam as comunidades, as localidades, né, as cidades espirituais. E aí vão ter cidades espirituais inferiores, porque o interesse é inferior, sexo, poder, questões de ordem material unicamente, no ponto de vista bem material, bem sensorial. E existem cidades espirituais superiores, onde se cultivam outras coisas, onde as motivações são outras. E às vezes isso é um pouco, talvez, difícil de entender, mas se a gente pensar, a gente já entende. Porque quando a gente fala das coisas da matéria, que a gente sente, é fácil, porque a gente tem múltiplas reencarnações, então a gente passa pelas vivências relacionadas ao sexo, ao alimento, né, às coisas materiais, às conquistas, ao poder, tudo mais. Mas a gente já começa a distinguir em nós uma outra coisa, que são aquelas emoções mobilitantes. E elas vêm e vão, normalmente, devido ao nosso estado evolutivo, à nossa materialidade. Mas são aquelas coisas como aquela emoção quando a gente se sente grato, assim, aquela paz. E a gente está bem com o mundo, com tudo que nos envolve, né? A gente se sente em paz, aquele pertencimento, aquela gratidão, aquele amor e aquela amizade genuínas, né? Aquela amizade, a gente sente, né, a troca energética que se dá pelo afeto que se tem e nos faz bem.
Então a gente começa a distinguir essas outras emoções que vão se tornar cada vez mais comuns na nossa vida. E essas emoções, elas não são passageiras como os aspectos da sensualidade, da materialidade, que a gente sempre disse que não tem nenhum problema por si só. Porque a gente é indivíduo de carne e osso, e no Evangelho está escrito: vivei como os homens do mundo, como devem viver os homens do mundo, cuidai do corpo e do espírito. Então as coisas da matéria não tem problema por si só. O problema, que a gente sempre repete, é que a gente escolhe sempre as coisas da matéria e deixa de lado as coisas do espírito. Então a gente não consegue balancear. Mas essas coisas do espírito estão vindo. E quando a gente sente, a gente gostaria de ter aquilo de forma perene. Que é aquela água que Jesus ofereceu para a samaritana. Aquela água que quando ela bebesse, ela não teria mais sede. Porque ela bebia da água do mundo, como nós bebemos da água do mundo. A água das coisas materiais. Aquilo que a gente bebe, a gente tem, mas depois a gente precisa de novo, porque volta a sede. E precisa de novo, e a gente não sacia. Mas tem uma água, e é essa água que Jesus oferece, que é essa água que vem de dentro, que não nos dá mais sede. Ou o pão da vida, e outras expressões que ele usou. Então, assim, os espíritos, de acordo com as suas tendências, suas aptidões, eles se encontram no mundo espiritual. Mas tem uma área no mundo espiritual que alguns talvez conheçam, outros não, mas a gente fala muito nos estudos, que é chamado umbral. O umbral a gente às vezes relaciona com o purgatório, para entender um pouco, porque é uma faixa de transição, e ele começa na crosta terrestre, que é onde nós estamos, e ele vai até certa altura. É um lugar onde permanecem muitos espíritos, porque os espíritos estão por aqui, estão aqui na casa espírita, não só nós encarnados, mas os desencarnados. Se a gente sai para a rua, tem lá também. E às vezes eles estão nos esperando lá fora, que são os vampiros, sugando as nossas energias. E aí, se a gente quer entender, é só ler o terceiro livro do André Luiz, Missionários da Luz, se não nos enganamos. Vai falar lá, capítulo 4, do vampirismo, que a gente está aqui em paz, sereno, diz como é bom estar aqui, como eu estou bem. Daí começa a sair, indo para casa, e daí começa a ver aqueles pensamentos todos, é aquela coisa toda, é aqueles interesses todos que se repetem na nossa vida e que se prendem ao nosso calcanhar, e a gente tenta largar eles, mas eles voltam e vão lá e nos pegam. São essas relações que a gente ainda tem, que a gente está trabalhando em nós. Então o umbral é essa zona, onde muitos de nós podemos nos demorar no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. A gente brinca costumeiramente nos estudos, é comum as pessoas falar que certamente vão passar pelo umbral, ninguém vai direto para o nosso lar. Mas é possível ir sim, tanto que no nosso lar o André Luiz ficou, se não nos enganamos, 8 anos no umbral aqui. Mas há outros espíritos que a gente vai ler lá que foram direto, ou que permaneceram um período muito curto, de horas até, apenas para poder ir e seguir seu curso. É possível. Mas o umbral, para aqueles que ficam, ele funciona como uma região destinada ao esgotamento de resíduos mentais. É onde a gente queima a prestação, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, ou seja, em grande volume. São aquelas coisas, que a gente vai pegando para nós que não precisava, aqueles nossos desejos, querer coisa, eu quero, e vai acumulando, querer ódios, raiva, angústia. Então a gente vai acumulando. Existe colecionador de remorso, pessoa que coleciona remorso, é bem comum. A pessoa lembra, um fato que ocorreu 30 anos atrás e ainda guarda aquele remorso, fica com ele lá e vai colecionando uma e outra. Se tu pede para a pessoa, ela diz que não, mas os remorsos estão lá.
Então vai para o mundo espiritual, vai para o nosso lar atrapalhar a vida dos outros, lá é diferente daqui. Lá isso não acontece. Lá, né, os locais mais evoluídos têm pessoas mais evoluídas. E assim sucessivamente. Então aquela pessoa colecionadora de remorsos, ela vai ficar no umbral com outros colecionadores de remorsos, que é uma faixa mais baixa. E aí o André Luiz vai dizer o seguinte: creio que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. E o orientador dele ali no nosso lar vai dizer sim, e é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas em si. O plano está repleto de desencarnados, de formas pensamentos dos encarnados, porque em verdade todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem. E aí, por que é aqui? O que é essa faixa? A ideia é mais ou menos o seguinte: a gente pode associar com poluição. Como nós encarnados ainda pensamos muita besteira, como o caso do colecionador de remorsos, como a gente pensa ainda tanta bobagem, no Espiritismo a gente explica que esses pensamentos são emitidos e chegam a outras pessoas, da mesma forma que o pensamento das outras pessoas chegam até nós. E nós estamos a todo momento nos influenciando uns aos outros, enviando e recebendo. E a gente envia, é como uma televisão, né? A gente envia o sinal, se a pessoa estiver na mesma frequência, ela recebe. Quando eu estou na mesma frequência, eu vou receber aqueles pensamentos que vibram comigo. Então existe muito pensamento que é como uma poluição. E aí eles têm uma certa energia, uma certa força, então eles ganham uma certa altitude, um certo espaço, e eles ficam no ambiente. Quando a gente está numa casa espírita, essa casa espírita tem uma proteção, porque aqui se congregam pessoas que, ao menos nesse período curto, de modo geral, se propõem a pensar de forma elevada, cultivam a prece, o estudo sadio, as boas conversações, as leituras agradáveis e assim por diante. Como a gente faz, ao menos aqui, isso cria um núcleo de luz, né, que faz com que mesmo no umbral a gente seja uma casa de luz. E essa casa de luz se torna mesmo um caminho de espíritos mais superiores que vêm por aqui, para depois, né, usar como base essa nossa instituição para ir, né, aos trabalhos no mundo, no umbral que seja. Espero que eu esteja me fazendo entender. Mas nós somos um vínculo, uma área de luz, por esse trabalho que a gente faz e que os espíritos desencarnados fazem. Como outras instituições, algumas escolas podem ser, algumas casas onde tem o cultivo da prece, a gente vai ver casos do André Luiz, como também outras instituições religiosas. Então se tornam focos de luz. E vai chegar um tempo em que todos os nossos lares serão focos de luz. Porque em todo lugar, em todo lar, vai se prescrever, vai se ter como atitude o bem, o amor, a bondade. E aí o umbral vai deixar de existir. Vai chegar esse dia. Mas enquanto isso, nós estamos nessa esfera que é a Terra, onde que tem muitos lugares que a gente chama de umbral, por essa inferioridade, por esse peso, por essa poluição espiritual. A gente tem que usar esses termos porque a gente não conhece os detalhes físicos assim em profundidade para se referir. Mas a gente pode usar essa analogia da poluição. Então aqui, né, que ele vai dizer então essas vibrações fortes da mente humana, a influenciação mental da humanidade encarnada. Isso aqui é quando eles estavam caminhando do nosso lar até a esfera, vamos passar pelo nosso tempo. E aqui é muito interessante, para quem estuda Espiritismo, eu sugiro ler com atenção essa frase, que eles estão lá, os desencarnados, o André Luiz e o orientador que a gente não lembra o nome, e ele vai dizer o seguinte: os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual.
como nós outros que observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Nem eles veem tudo. E olha que impressionante, ele vai dizer no final ali em negrito: há, porém, André, outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros maravilhosos, esferas que se interpenetram. E aí, se existe alguma dúvida, é só estudar física quântica. E a gente pode pesquisar assim o tamanho do átomo. E a gente vai ver que o átomo, se ele fosse aumentado do tamanho do estádio do Maracanã, e se a gente lembra lá do que a gente estudou no ensino médio, ensino fundamental, os prótons, nêutrons, né, que são o núcleo do átomo, eles teriam o tamanho de uma bolinha de gude, ou no máximo uma bola de futebol. E os elétrons estariam circundando ao redor do estádio. E o resto seria o quê? Seria vazio. Os átomos, em grande parte, são vazio. Não tem nada, ou nada que nós consigamos captar. Então, dentro de um átomo caberiam 10.000 a 100.000 núcleos de prótons e nêutrons. A maior parte do espaço dentro de um átomo é vazio. Parece estranho, mas é a realidade. E quando a gente aperta aqui, a gente pensa que a gente está tocando, mas a gente não está tocando em nenhum átomo. A gente nunca toca, porque os átomos não se tocam, né? Ao menos não nessa condição. É um efeito, uma pressão. Quando a gente pressiona, a gente recebe um fluxo elétrico, né, via sensores que a gente tem na pele, que chega ao nosso cérebro, está dizendo que a gente está pressionando algo. É apenas o nosso cérebro interpretando. Mas os átomos, eles se repelem, né, as cargas dos elétrons negativos. Então eles não se tocam exatamente, eles não estão encostados um no outro. Mas enfim, isso é um parênteses quase desnecessário. Mas a questão é esses exemplos da física, que quando a gente começa a pesquisar e buscar, e a gente vai ver que o cientista também é um indivíduo em busca de Deus. Quando a gente pega esses detalhes, esse detalhe da visão humana, que a gente enxerga muito pouco, a gente enxerga uma faixa de frequência muito pequena, que é isso aqui no meiozinho, ó, que a gente vai ver, que é a frequência das ondas. Então tem o infravermelho, tem o radar, tem onda média, né? E antes tem ultravioleta, o raio-x, raios gama, raios cósmicos, que a gente não consegue captar, os nossos olhos não conseguem captar essas frequências de onda. Alguns animais, como falamos, enxergam o infravermelho, o ultravioleta, nós não. Então, quando a gente vê esses detalhes, a gente vai ver que existe muito mais desconhecido do que conhecida e que as possibilidades estão abertas. Então esse é o nosso lar, né? Que a gente falou, e esse é uma das moradas que existe. E aí, para finalizar, a gente vai falar bem rápido das outras moradas, que são as moradas planetárias que existem no universo, em um número imensurável. Tem uma história bem bacana que existe um telescópio muito antigo que é o Hubble, que ele está no espaço. E um astrônomo, ele decidiu pegar e focar, porque os astrônomos dividem, os principais astrônomos do mundo, eles competem por horas desse telescópio, e eles podem usar por determinadas horas. Ele decidiu focar o telescópio no lugar onde não existia nada. Não se sabia de uma galáxia, de um aglomerado, de uma estrela. Era um ponto preto, né, no céu. E ele focou lá e deixou o telescópio captando fótons, né, que são essas ondas de luz que vão chegando por horas, dias, né? E essa foto foi repetida depois porque ela virou histórica. E na última foto, que é essa aqui, nesse lugar que não tinha nada, foram observadas 10.000 galáxias. Essa foto aqui que eu lhes mostro tem 10.000 galáxias aí. Né? Claro que a gente poderia ampliar e contar. E aí a gente contaria 10.000 galáxias. E essa foto, ela pega um espaço do céu que equivale a 10% da lua cheia. 1/10 da lua cheia é o equivalente ao que foi tirado essa foto no céu. Se a gente quisesse tirar a foto de todo o céu, nós teríamos
o equivalente a 23 bilhões de fotos. E se cada lugar do céu a gente visse 10 mil galáxias, significa que a gente conseguiria observar 230 bilhões de galáxias no universo. E a gente está falando aqui do que a gente conseguiria observar, tanto que os astrônomos falam em universo observável, porque a gente não sabe o que está além. A gente só consegue saber aquilo que chegou até nós, porque o que o telescópio vê são coisas que às vezes nem existem mais, porque são estrelas ou galáxias de bilhões de anos em que a luz foi perambulando pelo universo até chegar no nosso telescópio no dia de hoje. Aqui é uma foto da nossa Via Láctea, de um deserto. Então, nós temos aí que o universo tem 230 bilhões de galáxias. É uma estimativa, tá? Um cálculo médio. Alguns já dizem que pode existir 2 trilhões de galáxias. A nossa Via Láctea tem de 100 a 400 bilhões de estrelas. É muito variável porque não tem como contar. É tudo probabilidade. E aí, para queimar um pouco os nossos neurônios, vamos dizer que existam 300 bilhões em média. Cada galáxia tem mais ou menos isso de estrelas. Significa que existe no universo observável, se é que esse é o único universo que existe, 70 sextilhões de estrelas, né? Que é esse número 70 desses zeros. E só para ter uma ideia, se a gente fizesse a quantidade de humanos vezes a quantidade de células que existem no nosso corpo, existe muito, mas muito mais estrelas no céu do que células de corpo humano na face da Terra. Tanto que dizem que existe mais estrelas no céu do que grãos de areia, que é bem provável, se a gente fosse calcular. Então são 70 sextilhões de estrelas. Uma delas é o nosso Sol, o nosso planeta. E a gente não sabe ainda se em todas as estrelas tem planetas, mas é muito provável que sim, porque os nossos estudos hoje estão ainda começando a analisar isso. Por quê? Porque um planeta não irradia luz, então a gente não consegue captar. Mas já existe tecnologia para captar pelo efeito, ou quando ele passa pela frente de uma estrela e fica uma sombra. E essa variação de sombra, então, se detecta e se constata que ali tem possivelmente um planeta. Então, assim, a gente está descobrindo planetas além do nosso sistema solar. Mas só no nosso sistema solar nós temos 8 planetas, 5 planetas anões e mais de 200 satélites. Um desses satélites, como Titã, que existe uma atmosfera densa e líquidos na sua crosta. Então, olha a quantidade de astros que a gente pode se impressionar no céu. E aí, quando a gente fala em vida em outros planetas, esse tema polêmico, se a gente pedisse para um cientista, ele teria que nos dizer que em termos estatísticos deve existir. Porque não é possível que em 70 sextilhões de estrelas, de 70, só em uma, teve um planetinha, rodeando uma estrela pequenininha, que teve vida. E que nós somos agraciados, por sermos os únicos seres vivos e inteligentes no universo. Não é lógico. E na verdade, a gente já sabe que muito em breve a gente vai ter informações, e a gente vai ter essa questão do contato com seres de outros planetas. Por quê? Porque o Chico Xavier, vamos falar primeiro em termos de espiritismo, o Chico Xavier nos falou isso lá no Pinga Fogo na década de 70, quando ele disse que a gente passaria ainda por 50 anos. E passamos, em 2019, 2021 agora, vou pegar a data certinha, mas a gente passou 50 anos já. Era o período da Guerra Fria e tudo mais, 50 anos. E depois a gente ia começar a ter algumas conquistas da ciência. E entre elas a possibilidade de ter contato com seres de outros planetas. E se a gente pegar e pesquisar um pouco, a gente já vai ver as notícias que os próprios governos estão liberando materiais de militares, materiais militares que captaram, de caças, de navios que captaram o que se chama de OVNI, que é objeto voador não identificado, que é o quê?
é um objeto que a gente não sabe o que é, então a gente diz que é não identificar, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas é um objeto que ele acelera de uma forma tão rápida e para de uma forma tão brusca, que sobe, desce, muda, que vai para as profundezas do oceano, que deixa a gente estarrecido, que não deve ser um balão, não deve ser um cometa, deve ser algo diferente que a gente ainda não conhece. E o governo dos Estados Unidos, esse ano, ele liberou materiais nesse sentido pelo público pela primeira vez, dizendo que sim, são vídeos que foram captados por militares. Eles não sabem o que é. Eles dizem isso, mas eles dizem que esses vídeos são deles e são verdadeiros. E está lá disponível, é só procurar no YouTube e a gente vai ver esses vídeos dessas capturas. Então a gente está se adaptando, se acostumando, da mesma forma que a gente está se adaptando, se acostumando com o mundo espiritual. E vai chegar um momento que essa comunicação, essa intercomunicação, vai ser algo comum, vai ser algo frequente. Então, nós temos muitas moradas, muitos planetas, e esses planetas têm espíritos que lá habitam. E dentre esses planetas tem a nossa Terra, que essa é uma foto verdadeira. Essa foto foi tirada pela sonda Cassini de Júpiter. É a terceira foto tirada do nosso planeta a essa distância, né? Além, né, do cinturão depois de Marte. Então, é a terceira foto. E aí nós temos uma aproximação à nossa Terra. Então são chegados os tempos, né? E que quando a gente contempla à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada das inúmeras esferas que brilham sobre as nossas cabeças, indaguemos, né, quais as que conduzem a Deus e peçamos que um mundo regenerador nos abra seu seio após a expiação da terra. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, falando de outros mundos que também podem nos acolher em futuras peregrinações. E aí, para a gente encerrar, uma breve reflexão, né, sobre a humildade. A gente pensa em humildade, o que é humildade? Humildade é a gente saber o tamanho que a gente é. O que a gente é, isso é humildade. Porque excesso de modéstia não é humildade, é vaidade. Né? Como o excesso de, como se pode dizer, o outro excesso no outro extremo também é vaidade. Então, quando a gente olha o infinito, quando a gente olha toda essa criação de Deus, a gente pode contemplar ao mesmo tempo a nossa pequenez, mas também a nossa certeza de que a gente não deve ter sido criado por acaso, por nada, e que a nossa vida tem algum sentido, tem algo de especial. Tem algo de especial a gente ser herdeiros do divino, porque a gente tem a essência divina dentro de nós. Nós temos Deus em nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança de nosso Pai. A gente só confundiu pensando que ele era um velhinho de barba branca, mas não é isso. A gente foi criado na essência divina e espiritual que é de Deus. Então a gente tem algo importante e bonito para fazer no mundo. E que a gente não desista e continue no nosso autoencontro, na nossa caminhada. E assim a gente conclui, então, indo para os nossos passes e agradecendo a oportunidade de mais uma noite, de aqui estarmos, desse amparo espiritual, desse vínculo amoroso, fraterno, possamos retornar aos nossos lares em paz. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Nós vamos agora aos passes e a gente pede para melhor organização que aguardem nas cadeiras que a gente vai chamando.